Oi, gente, tudo bem? Tá aqui resolvendo a questão 35 da prova de Química do ITA de 2025. Uma questão bem bate-pronto, assim mesmo, bem direta, mas a gente pode simplesmente resolver ela de uma maneira mais simples, assim, mas eu acho que é interessante fazer uma explicação completa disso, porque eu acho que tem muita gente que às vezes não compreende essa questão do NOx, então acho que é interessante fazer uma explicação completa mesmo. Então, nesse caso, ele está pedindo para assinalar o valor errado do número de oxidação de átomos de carbono em diferentes compostos. Primeiro, a gente vai começar desenhando a estrutura do metano, que seria isso aqui, isso aqui. O que acontece? A gente tem uma sequência de metais que a gente pode escrever como FON, Cl, Br, ISC, pH. Perdão por ter diminuído aqui, vou até ajeitar aqui um pouquinho para ficar melhor organizado. Isso aqui você vai ter os... Ficou até... Deixa eu refazer aqui. Você vai ter o seguinte, fazer aqui embaixo que é melhor. Você vai ter FON, Cl, Br. Tem gente que coloca SIC, tem gente que coloca ISC, então depende. Então o que acontece? Você vai ter que quanto mais a esquerda tiver aqui, mais eletronegativo é o, o elemento. Então o que acontece? Nesse caso, como o carbono está à esquerda do hidrogênio, ele tem uma maior tendência de atrair os elétrons. Então, vou representar aqui nesse carbono, vou representar a ligação com elétrons aqui. Você vai ter essa ligação aqui entre o carbono e o hidrogênio. Como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, esses elétrons eles vão tender a se aproximar do carbono. E com isso ele vai ficar com uma carga negativa, porque ele vai ter os elétrons mais próximos, é como se ele tivesse uma carga mais negativa. Não é exatamente isso, mas é uma analogia que pode ser feita. Então o que acontece? A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que esse carbono, por estar com os elétrons se dirigindo, esse carbono, por estar com os elétrons se dirigindo em direção a ele, vai ficar com uma carga negativa, e o hidrogênio, por os elétrons estarem se afastando dele, vai ficar com uma carga positiva. Nesse caso, todos eles vão ficar com uma carga positiva, porque todos eles são iguais nesse caso. Então, o que acontece? Eles vão ficar com essa carga, e como tem 4 hidrogênios ligados a esse carbono, ele vai ficar com NOx menos 4. Então, dessa forma, a gente tem menos 4 no metano, é uma afirmação verdadeira. Agora, partindo para o meu sentido, vou até deixar a fila de eletronegatividade ali, porque é sempre interessante. A gente vai ter agora no dióxido de carbono. E a gente pode representar o dióxido de carbono assim. E como o oxigênio está mais à esquerda, os elétrons vão tender a se direcionar em direção ao oxigênio, deixando a carga nele negativa, como são duas ligações aqui, 2 menos para cá, 2 menos para cá e mais 4 no carbono. Portanto, a segunda afirmativa é verdadeira também. Agora, partindo... Deixa eu ajeitar esse V aqui, só para ficar com estilo bem da hora. Então, letra C agora, a gente vai ter o seguinte. A gente tem mais 3 no grupo. A gente vai ter mais 3 no carbono do grupo litrila na propano-nitrila. Na propano-nitrila, a gente vai ter met, et, prop. Propano-nitrila, a gente tem que fazer uma ligação tripla, então só pode ser nesse carbono, não pode ser nesse carbono aqui, senão, do meio, senão o carbono estaria fazendo 5 ligações. Então a gente vai ter de novo aquilo. O nitrogênio está à esquerda do carbono, então ele vai ter a tendência de ficar negativo, porque ele vai atrair os elétrons. Então aqui ficaria 3 menos. E aqui, como esse carbono está ligado a um outro carbono, não tem diferença de eletronegatividade, então não vai interferir na carga. Então ele ficaria 3 menos e aqui ele ficaria 3 mais. Portanto, letra C é verdadeira também. Partindo agora, partindo agora para a letra D, a gente tem o seguinte. A gente tem mais 2 no carbono do grupo cetona na propanona. Met, et, prop. Cetona tem que ser, obrigatoriamente, teria que ser nesse no meio aqui. Mesma coisa daquela vez, não tem diferença de potência. Não tem diferença de eletronegatividade aqui, não tem diferença de eletronegatividade aqui.
portanto, é só entre o carbono e o hidrogênio. O oxigênio está mais à esquerda do carbono, portanto, ele ficará negativo, pois atrairá os elétrons. Então, ele ficaria 2 menos e o carbono 2 mais. Portanto, letra D é verdadeira. Então, o que acontece? Sobrou a E, vai ser o nosso gabarito, muito provavelmente. Então, a gente tem o quê? A gente tem mais 3 no ácido metanóico. Ácido metanóico, a gente vai ter dupla OH, também conhecido como ácido fórmico. O que a gente pode fazer? A gente vai ter o seguinte. Nesse caso é mais complicado porque são mais átomos, então, mas tá tranquilo. Eu vou até separar, para representar melhor aqui, eu vou separar essa hidroxila aqui, para ficar melhor representado. O que acontece? A gente tem que o hidrogênio está à direita do carbono, então o carbono tende a atrair os elétrons do hidrogênio, o hidrogênio tende a ficar com a carga positiva, e o carbono, eu vou colocar aqui o número de cargas do carbono, ele vai ter uma carga negativa. O que acontece? O oxigênio é mais eletronegativo. Então, os elétrons vão se dirigir ao oxigênio. E o oxigênio vai ficar negativo. Ele vai atrair também esses do hidrogênio. Vai ficar 2 menos e o oxigênio. Então, vamos lá. Voltando aqui, mas essa parte aqui não interessa tanto. É mais a parte do carbono, que é o que está pedindo na questão. E aqui vai ser a mesma coisa. Vai ficar 2. Vai ficar 2 menos, porque ele vai estar atraindo aqui. Então, ele vai ter mais uma carga positiva, mais uma carga positiva, mais uma carga positiva. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 cargas positivas com uma negativa. No total, a gente vai ter um 2 mais e não 3 mais. Portanto, letra E, gabarito, questão incorreta.